Boa tarde, meu nome é Sérgio Lírio. A gente volta aqui no último dia do terceiro Salão do Livro Político, que acontece em São Paulo, no Tuca Arena, em Perdizes, para reiniciar nossas transmissões ao vivo aqui do evento, do salão. Lembrar que hoje é o último dia, que as promoções estão aqui, chegam até 50%, que a gente começa agora, tem ao longo do dia várias entrevistas. Vamos encerrar hoje com o ex-ministro Ciro Gomes, a partir das 7 da noite, provavelmente é o mais certo. E agora eu recebo aqui o Vardeci Nascimento e o Marco Aurélio. Os dois são baianos, são não só estudiosos, mas autores de folhetos de cordel. O Marco Aurélio tem mais de 40 obras publicadas, o Vardeci já publicou mais de 80, tem 300 folhetos ou mais escritos. E eles estão lançando aqui pela Nova Alexandria algumas adaptações de clássicos da literatura brasileira e mundial para o cordel. E eu começo perguntando aqui para o Vardeci, mas também para o Marco Aurélio na sequência, qual é a grande dificuldade de se adaptar os clássicos para o cordel? A grande dificuldade que eu considero é você se manter fiel ao... nessa transformação. É isso, Marco Aurélio? É isso. A gente tem que entender que a adaptação também é uma obra nova. Então, ao mesmo tempo que você tem que buscar essa fidelidade, afinal você tem uma matriz, você tem de respeitar essa matriz, você já faz uma transposição, que normalmente o texto em que você se baseia é em prosa, então você tem que fazer inverso. Muitas vezes, Vardeci com certeza passou por isso, a gente tem que pegar uma página inteira e transformar numa única estrofe. Passagens que não são muito interessantes também tem que ser eliminadas, porque você tem que principalmente alicerçar no cordel a partir do protagonista. Então as ações têm que estar em torno dele. A partir daí a coisa fica mais fácil. E a experiência também torna o trabalho mais fácil. Muito embora, quando eu comecei a coordenação desta coleção, as minhas mãos iam chegando a algumas adaptações que, lamentavelmente, não condiziam, né, com a proposta da coleção. Então, os títulos que fazem parte da coleção, realmente, os poetas se empenharam muito e o resultado foi muito bom. Qual é o objetivo de transformar esses clássicos em cordel? É para se aproximar de alguma parte da população que não teria acesso a esses livros? O que motiva transformar, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas numa obra em cordel? Olha, eu acho que o motivo é isso, aproximar uma obra. Acha que isso também, de certa forma, renova o cordel ou não? Em um certo sentido, sim. Por se tratar de uma publicação que já não é mais o folheto, já não é mais esse formato aqui, já remete, né, esse formato aqui remete ao passado, mas remete também à tradição que até hoje, felizmente, é mantida. E com essas publicações a gente chegou a muitas escolas e também aos programas de governo, que por uma questão de o suporte não ser tão
digamos assim, manuseável, né, principalmente pelas crianças, eles acabam optando por um formato assim. Tradicional, né? Isso. Mas a gente já fez uma experiência. Muitos títulos impressos nesse formato podem ser publicados em folheto e funcionam do mesmo jeito, porque os poetas estão, de certa forma, com aquele mesmo espírito dos nossos antepassados, né, dos poetas Agora, que nos antecedem. O que vocês podem nos dizer da produção tradicional do cordel? Ela ainda se mantém viva, ela se renovou, ela está perdendo substância? Eu acho que ela se mantém viva e mais forte do que nunca. Agora se renova. Por exemplo, o papel não é mais o mesmo, não é, Marco? Hoje a gente tem um papel de melhor qualidade. Sim. Temos poetas que estudam, outros que não dizendo que os do passado não estudaram, porque infelizmente se comete uma injustiça e uma leviandade. Dizer que poetas como Leandro Gomes de Barros, como José Camelo de Melo Rezende, não eram homens estudados. Pelo amor de Deus, leia as obras desses homens que vocês verão o conhecimento, verão o vocabulário riquíssimo desses homens. Então, eu acho que o cordel tanto se renova, como mantém a sua originalidade, como traz para si novos meios, e aí no papel, estamos na internet, estamos na televisão, estamos no rádio, enfim. O cordel, como gênero literário, Vou te dar um exemplo, pegando aí, cara, no que o Varnese disse, este folheto aqui, As Babuchas de Abucazém, que é uma adaptação das Mil e Uma Noites, ele também foi publicado como livro infantil. E aqui está no formato folheto. Obviamente, aqui ainda é um papel jornal, mas é um papel melhor, por exemplo, do que, de melhor qualidade, do que o papel usado nas publicações do passado. Eu acho que a gente inovou, aí está o paradoxo do cordel, inovou para continuar o mesmo, porque todo poeta que se preza se diz seguidor da escola de Leandro Gomes de Barros. Se não for assim, a gente está perdido, não tem uma luz, né? Não tem um caminho seguro por onde a gente possa transitar. Então acho que a gente inovou sim, mas ao mesmo tempo continua seguindo os mesmos parâmetros. Eu acho, Marcos, é aquela frase do... Dessa coleção, quer dizer, o que pode se esperar pela frente? Que tipo de obra ainda vocês acham que fazem ainda sentido? Tudo cabe no cordel ou não? Não. Algumas, por exemplo, a gente chegou à conclusão, tem um poeta amigo nosso, João Gomes de Sá, que fez adaptações muito boas de O Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo e de A Metamorfose de Kafka. Que tanto a Metamorfose quanto o Corcunda, principalmente o Corcunda, são textos narrativos. Então você também, no cordel, você vai ter que seguir o esquema do poema narrativo. O João tentou fazer Carta ao Pai do Kafka e não conseguiu. Por quê? Porque é uma obra muito mais complicada e você não tem esse eixo narrativo que sustenta o cordel. Que a pessoa pode até fazer uma adaptação de Carta ao Pai, mas não vai ficar boa. O Varnese, por exemplo, talvez ele tenha tido a incumbência mais difícil ao fazer Memórias Póstumas e Brás Cubas, que é uma narrativa episódica, não é linear, a gente sabe como começa, mas ao mesmo tempo você tem episódios que dão a você a segurança para se fazer. Os novos títulos, né, os que estão previstos, por exemplo, Oliver Twist e Moby Dick, são textos que qualquer um de nós consegue adaptar, mas há coisas em que a gente tenta e não se chega a um resultado. Os romances psicológicos principalmente, porque o cordel eminentemente é ação. Você pode até ter um cordel clássico, como Vida e Testamento e Cancão de Fogo, em que as ações do personagem, que é uma espécie de sabichão de Malazarte, né, da mesma escola de Malazarte, ele também coloca alguns pensamentos, mostrando, digamos assim, uma linha que cínica, né, de pensar, de ver a vida, mas isso é intercalado com as ações. Então, nem tudo cabe numa coleção de clássicos. É preciso ter esse cuidado. Mas o que tem sido feito até agora, felizmente, tem tido um retorno de público muito bom. Foi difícil mesmo? Foi complicado.
que quando estava fazendo 100 Vai para a biblioteca, tá bagunçando, vai para a biblioteca. o O jeito foco. e aí agora foi assim um trabalho ao mesmo tempo. Valeu a pena ter estudado, mas, Sérgio, acontece uma coisa com todo escritor. Hoje eu pego, releio, já tenho vontade de mudar muitas coisas. E esse verso podia ser bem assim, entende? Com o passar do tempo, a gente pega numa obra e acontece isso inevitavelmente. Muitos escritores preferem não ler depois, o que fazem muito bem. Eu só li uma vez, para não sofrer. Eu agradeço muito a presença do Vaneci Nascimento, Marco Aurélio, dois autores de cordel, estudiosos do tema. Continuem aqui ligados na nossa programação e também recomendo que acessem o site de Carta Capital, acompanhem lá o julgamento do TSE. A gente está fazendo uma cobertura ali constante do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Mais tarde a gente volta com novos entrevistados. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Vaneci. Boa tarde.